E aí, como é que você tá? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um script para bloquear aqueles visitantes indesejáveis que entram na tua loja, mas não tem intenção nenhuma de comprar. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um bloqueio por IP. Então a gente vai pegar o IP desse usuário e vai inserir, nesse nosso script de bloqueio. Através desse script a gente vai conseguir ocultar as informações da loja e em seguida vamos fazer o redirecionamento desse usuário para uma outra página, tá? Beleza? Então vamos lá para o conteúdo. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso código-fonte e vamos duplicar para ter uma cópia de segurança. Em seguida eu vou clicar aqui e previsualizar a loja, tá? Aqui eu já abri a minha loja. Dentro da loja perceba que eu consigo visualizar todas as informações, tá? Então nesse modelo aqui ainda não está com bloqueio. Em seguida eu vou clicar novamente e vou agora em editar código. Aqui no editor do código da minha loja Shopify, eu vou vir em theme.liquid. O tema que a gente está utilizando aqui é o Warehouse, tá? Mas você pode utilizar qualquer tema da Shopify, que essa pasta é padrão, tá? Então você vai vir aqui em theme.liquid. A gente vai descer aqui um pouquinho até a parte do body da nossa página. Vamos descer aqui. Aqui está o fechamento do cabeçalho, então logo abaixo a gente vai ter o body. Aqui está o corpo do nosso site, tá bom? Nessa parte aqui do corpo a gente vai ter várias estruturas. Nesse caso aqui, ó, eu já tenho a barra de anúncios. Descendo um pouco mais aqui, eu tenho o meu cabeçalho. Aqui eu tenho o meu Content for Layout, que é toda a estrutura principal ali do meu site, né? Aquela estrutura intermediária entre o cabeçalho e o rodapé. Se você descer um pouquinho mais aqui, a gente tem a newsletter e o nosso rodapé, né? A nossa seção de footer. Beleza, Paulo. Eu estou aqui no body, o que é que eu vou fazer agora? Logo aqui no comecinho do body, a gente vai colar o nosso script de bloqueio, tá? A parte do JavaScript. Essa estrutura, ela é condensada em 4 elementos. Eu vou explicar cada um deles, até caso você queira fazer uma adaptação, né? Fica mais fácil você entender, né, como funciona a lógica por trás. Você vai vir aqui e vai copiar a estrutura aqui de script, tá? Daqui até aqui abaixo, tá bom? Ele abre lá em cima, fecha aqui embaixo. Então a gente vai copiar tudo isso. Em seguida, a gente vai colar logo aqui abaixo dessa nossa tagzinha do body. Vamos lá, vamos entender como é que ele funciona. A primeira parte aqui do nosso script, a gente tem as nossas variáveis, tá? Foram criadas 5 variáveis, cada uma delas com seu respectivo identificador, tá? Eu tenho minha variável meu IP 1, 2, 3 até o 5. Nessa parte aqui, você vai inserir aqui do lado o IP que você quer bloquear. Então aqui você já tem a entrada para bloqueio de 5 IPs. Quando você entender a lógica por trás dessa aplicação, você vai poder adaptar ela para colocar quantos bloqueios você quiser. 10, 15, 20, fica a teu critério, tá? Nessa primeira etapa do script, a gente tem as nossas variáveis que vão receber esse IP que a gente configurou de forma manual. Tá? Você vai colocar aqui na frente. Nessa segunda etapa, a gente vai ter a função que vai capturar o IP do dispositivo, tá? Desse nosso cliente e vai armazenar numa outra variável. Essa API aqui, ele vai pegar essa informação e vai salvar aqui, ó, em user IP, tá? Então, observe que a gente já tem aqui duas informações. A primeira informação é um IP que a gente colocou aqui de forma manual, então você vai inserir aqui manualmente. A segunda é a captura do IP real do cliente, tá? Que é adquirido através do uso dessa nossa API, tá? E na próxima opção a gente vai fazer o quê? A gente vai comparar, né, essas duas variáveis. A minha variável do IP real do cliente com o IP que eu cadastrei lá de forma manual. Então a minha aplicação ela vai fazer o quê? Tá, o IP do meu cliente é esse. Se ele for igual ao IP que eu cadastrei de forma manual, que são os IPs que eu quero bloquear, então abaixo, tá, você realiza determinadas funções. E que funções são essas? A primeira, ele vai ocultar todos os elementos dentro da nossa estrutura. Tá? Eu vou te mostrar quais são esses elementos, um a um. E em seguida a gente vai redirecionar esse cliente, tirando ele da nossa página, da nossa loja, e mandando para um outro destino. Nesse caso aqui, eu setei, tá, o link do Google, mas você pode colocar um link de página de um DMCA, por exemplo, né, que são aquelas
notificações, né, de violação de direitos autorais. Então esse destino aqui fica a teu critério, tá bom? Mas perceba que é uma estrutura bem simples. A gente vai cadastrar o IP de forma manual. Em seguida, ele vai fazer um comparativo com o IP real do cliente e ele vai realizar as funções que a gente predefiniu. Ah, Paulo, beleza, é só isso aqui, já está pronto? De certa forma, sim, tá? A parte funcional do nosso script é esse. Só que o que acontece? A gente precisa setar para a nossa aplicação quais são os elementos que a gente quer ocultar e como é que a gente vai fazer isso. Primeiro, deixa eu salvar aqui. A gente vai identificar. Nesse caso aqui, lembra que eu falei para você que logo aqui no corpo da página, né, no body, tem todas as estruturas, né, relacionadas à parte interna do nosso site, né? Eu tenho um cabeçalho, eu tenho a estrutura intermediária ali do content layout, eu tenho o rodapé, né? Eu tenho todas essas funções. Então você vai dizer, né, para esse script quais dessas, né, você deseja não exibir para esse nosso cliente. Como é que você faz isso? Nesse caso aqui eu quero ocultar tudo, tá? Barra de anúncios, eu vou ocultar cabeçalho, eu vou ocultar rodapé e tudo mais. Então como é que eu sei onde é que começa e onde é que termina? Geralmente na Shopify a gente utiliza no theme.liquid uma estruturazinha chamada section. Cada section dessa é relacionada a uma estrutura individual. Nesse caso aqui eu tenho a section da barra de anúncios, então eu tenho a seção da barra de anúncios. Se eu quiser, eu coloco o meu limitador só aqui, tá? Ocultando só a barra de anúncios. Eu tenho o meu cabeçalho, então eu posso colocar só aqui para ocultar o cabeçalho e assim sucessivamente, tá bom? Se eu quero, né, ocultar tudo, o que eu vou fazer? Eu vou marcar na minha aplicação um elemento qualquer. Nesse caso aqui eu vou escrever o numeral 12. E aqui no final, abaixo de rodapé, que eu quero ocultar da barra de anúncios, que seria essa estrutura aqui, até o meu rodapé, eu vou colocar aqui abaixo, no rodapé, uma outra identificação. Então eu tenho 12 lá no início e 13 aqui no final. Isso aqui é só para me localizar no código, então para eu saber, né, quais são esses elementos, né, que eu estou ocultando através da minha aplicação. Mas ainda não é, né, essa estrutura de ocultar, tá? É só para me dar um norte. Aqui eu vou salvar e a gente vai verificar se esses elementos que a gente colocou aqui no site, ele realmente marcou. Vamos aqui. Então aqui eu tenho, realmente, acima daquela estrutura section da barra de anúncios, eu tenho o numeral 12 que eu coloquei. Vamos descer aqui abaixo. Opa, mais um pouquinho, já está carregando a página. E aqui, ó, logo aqui eu tenho 13. Então, realmente, todo o meu conteúdo, ele está dentro dos dois elementos que eu coloquei. Certo? Então, beleza. Tudo que eu tenho que fazer é só colocar os meus limitadores, a abertura aqui acima e o fechamento aqui abaixo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, que identificadores são esses? É a continuação do nosso script, só que em vez de ser JavaScript, a gente vai utilizar agora uma estruturazinha simples de HTML. Você vai pegar esse primeiro aqui, tá? Essa div que tem esse nosso IP, e ela vai ser a abertura dessa nossa estrutura de limitação. Aqui eu vou colar. Deixa eu dar até um espaço aqui para ficar mais bem organizadinho. E abaixo, aqui onde eu marquei, tá? Com esse valor, eu vou colocar o fechamento desse nosso HTML. Tá bom? Beleza, então aqui eu tenho o fechamento e a abertura, tá? Quando você clica, perceba que tudo fica aqui dentro, ó. Certo? Agora aqui a gente vai salvar. E vamos atualizar a página. Aqui eu não tenho nenhum IP setado, ou seja, eu não marquei, né, nenhum usuário meu para ser bloqueado. Então, se eu sou um cliente, né, que eu não tenho nenhuma limitação de IP, eu consigo navegar normalmente na loja, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai conseguir, né, esse IP desse nosso cliente? Para esse cenário do vídeo de hoje, a gente vai trabalhar apenas com informações que a gente já possui. Então eu vou te mostrar onde é que você consegue, né, adquirir o IP desse usuário. Mas caso você queira, né, abordar uma outra linha, você consegue através de alguns aplicativos dentro da loja de apps da Shopify. Só um conselho, tá? Só um adendo aí. Lembre-se que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é bem rigorosa quanto
captura e armazenamento de informações do usuário sem a prévia permissão dele, tá bom? Então, tudo que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui já são informações que a gente já tem disponíveis na plataforma, seja Shopify ou, no caso em específico aqui, a Yamp, beleza? No cenário que a gente vai mostrar aqui é para aquele caso, né, de um cliente que sempre está comprando na nossa loja valores absurdos, 3, 4, 5 mil reais em boleto, nunca paga, ou até mesmo ele só fez essas compras com a intenção de ser marcado pelo Pixel, né, identificado como um possível comprador, para ficar recebendo através do Facebook, por exemplo, esses anúncios, né, até para usar como mineração. Então, quando você tiver algo nesse sentido, né, nessa pegada, você pode muito bem pegar o IP no próprio pedido do cliente. E é um meio que a plataforma utiliza para te resguardar quanto à questão aí de fraude, beleza? Vamos lá, onde é que fica essas informações? O cliente ele comprou, então geralmente ele vem para cá, pedidos. Aqui em pedidos, tá? Eu já fiz uma compra fake para simular aí esse nosso cliente abusivo. Você vai clicar em cima do pedido. Aqui eu marquei para não estar mostrando o meu IP, tá? Mas é logo aqui na frente eu já tenho o IP da minha compra, tá bom? Ele fica nesse campo aqui, tá? Então você vai copiar essa informação aqui e vai colar lá em uma daquelas variáveis que a gente criou para colocar o IP manual, beleza? Paulo, essa aqui é na Yamp, na Shopify, onde é que fica essa informação? Na Shopify era aqui, ó. Vamos voltar aqui para Shopify. Você vai vir em pedidos. Você vai selecionar o pedido. Você vai descer nessa coluna aqui e vai até análise contra fraude. Clica em ver análise completa. E nesses campos aqui, ó, se você descer até o final, você vai ver que tem um campo de informações adicionais onde é salvo o IP. Nesse caso, ele não capturou o IP porque a compra foi feita pela Yamp e não pelo checkout nativo da Shopify. Mas caso você esteja utilizando o checkout nativo, ela vai ficar salva aqui, tá? Depois que você copiou esse IP, você volta lá na aplicação e vai colocar ele em qualquer um desses 5 campos. Aqui eu vou colar. Lembrando que eu deixei marcadinho para não estar mostrando, né, o IP do meu dispositivo. E eu vou salvar. Aqui eu já bloqueei esse usuário, tá? Então toda vez que ele carregar a minha página, ele vai ocultar todos esses elementos e em seguida vai redirecionar para o Google. Vamos fazer um teste aqui para ver como é que ficou. Aqui ele tentou carregar os elementos, ó, ocultou e em seguida, ó, ele redirecionou, tá bom? Então ele tirou o cliente da minha página. Eu não tenho nem a opção de voltar aqui, ó, no botão ao lado, tá? Vamos ver novamente. Aqui. Vou fazer um novo preview. Ele tenta carregar os elementos. A aplicação ele vai ocultar esse conteúdo. E em seguida ele já redireciona para o site que eu marquei, tá? Como eu disse, você não precisa necessariamente mandar para cá. Você pode mandar para uma página de DMCA, por exemplo. Tá bom? Os scripts utilizados no vídeo, como sempre, vão estar na descrição. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Lembra de deixar o like, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquele apoio. Valeu e até a próxima.